Enquanto acampava, o meu filho deixou-me no meio da densa floresta do Alasca e disse: Tchau, vai conhecer um urso pardo. Quando ele voltou para casa, eu já lá estava. Eu disse-lhe: Tenho uma surpresa para ti. História real. Olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Enquanto acampava nas florestas intocadas do Pantanal, meu filho me abandonou sem comida, sem equipamentos e com um olhar frio que nunca esquecerei. Tchau, pai. Vá conhecer os jacarés, ele disse, com um tom que misturava desprezo e certeza. Ele acreditava que eu sucumbiria à fome ou às presas de algum predador, deixando o caminho livre para herdar tudo que construí. Mas quando ele voltou para casa, lá estava eu, sentado na varanda da nossa casa em Campo Grande, com um sorriso calmo. Surpresa, filho, falei. Você não vai acreditar no que aconteceu. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. O sol escaldante do Mato Grosso do Sul batia na minha nuca enquanto eu consertava um carburador na oficina. O cheiro de graxa e óleo impregnava minhas mãos. Um lembrete do trabalho árduo que transformara uma garagem em uma rede de oficinas mecânicas espalhadas pelo estado. Eu estava revisando uma fatura quando a porta de correr rangeu com força. Tomás entrou, camiseta amassada e olhos inquietos, trazendo consigo o calor úmido da rua. Pai, preciso de 15 mil reais. Agora. Sua voz cortou o ar como uma lâmina, exigente, sem espaço para negociação. Parei segurando a chave inglesa, o peso dela familiar na minha mão calejada. Tomás, o que está acontecendo? 15 mil hoje. Ele cruzou os braços andando de um lado para o outro no chão manchado de óleo. Não posso esperar. Eu já te dei sua mesada este mês. 5 mil reais transferidos na semana passada. Minha voz saiu firme, mas o tom dele me incomodava. Não era um pedido. Era uma ordem. Você acha que 5 mil cobrem alguma coisa? Ele riu, um som seco, quase zombeteiro. Você acha que isso paga meu aluguel, minhas contas, minha vida? Senti um aperto no peito. Minha camisa de trabalho, surrada e manchada, parecia sufocante de repente. Eu construíra tudo aquilo do zero. Depois que Clara morreu, passei noites em claro, trabalhando até os ossos doerem, para garantir que Tomás tivesse chances que eu nunca tive. Filho, já conversamos sobre isso. Você precisa encontrar um trabalho fixo, construir algo seu. Trabalho? Ele parou, encarando-me com os olhos estreitados. Por que eu deveria suar por migalhas quando você tem tudo isso? Ele apontou para a oficina, para as ferramentas, para os carros alinhados, esperando consertos. Você fica aí, sentado em milhões, me tratando como um empregado qualquer. A acusação me atingiu como um soco. Endireitei a postura, o velho hábito militar voltando sem que eu percebesse. Estou tentando te ensinar a ser responsável, Tomás. A conquistar o que é seu. Responsável? Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você quer falar de responsabilidade? Quando você não estiver mais aqui, eu vou transformar essas oficinas em algo muito maior. Vou fazer melhor do que você jamais sonhou. As palavras pairaram pesadas, carregadas de uma frieza que eu não reconhecia. Não era apenas raiva. Era algo mais profundo, mais calculado. Fiquei em silêncio tentando processar o que ele dizia. 20 anos como pai solteiro, renunciando a tudo por ele, desde os dias em que mal conseguíamos pagar o aluguel, até as noites em que eu o levava para jogos de futebol, na esperança de que ele se tornasse o homem que Clara queria. Tudo parecia desabar ali, naquele chão sujo de graxa. Ele deve ter percebido o impacto das suas palavras. Por um instante, vi um lampejo de hesitação nos olhos dele, como se soubesse que revelara demais. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e saiu, batendo a porta de correr com tanta força que uma chave de fenda caiu da bancada. O som ecoou pela oficina, misturando-se ao zumbido distante de um motor na rua. Fiquei parado, encarando o espaço vazio onde ele estivera. O peso da chave inglesa ainda na minha mão. Na parede, uma foto antiga de Clara e Tomás, tirada em um piquenique no Parque das Nações Indígenas, parecia me observar. O sorriso dela tremia na moldura, como se soubesse o que estava por vir.
No dia seguinte, enquanto limpava a bancada, meus olhos voltaram para aquela foto. Clara, com seus cabelos cacheados e esvoaçantes, segurava um Tomás de 6 anos, rindo enquanto ele tentava soprar bolhas de sabão. A memória me atingiu com força. O funeral de Clara, quando Tomás, com um terno emprestado que engolia sua pequena figura, segurou minha mão com tanta força que senti suas unhas cravarem na pele. Eu prometera a ela, enquanto ela lutava contra o câncer, que daria a ele tudo o que pudesse. A primeira oficina estava à beira da falência na época, as contas médicas sugando cada centavo. Mas eu consegui. Paguei à escola particular R$ 60.000 por ano, porque Clara sonhava com uma educação de elite para ele. Bancara sua faculdade na UFMS com um apartamento próprio porque ele não queria dividir quarto com ninguém. Até o Jeep Compass que ele dirigia, comprado com R$ 90.000 em dinheiro, porque ele achava carros usados indignos. Folheando um velho álbum de fotos naquela noite, vi a verdade que evitara por anos. Cada cheque que assinei, cada crise que resolvi, cada mesada generosa que dei, moldara algo em Tomás. Não era gratidão, era um vazio, uma expectativa de que o mundo lhe devia tudo. Aos 16 anos, enquanto outros garotos trabalhavam em lanchonetes ou entregas, ele passava os dias jogando online, vivendo do dinheiro que eu depositava religiosamente. Eu achava que estava investindo no futuro dele. Em vez disso, estava criando alguém que via minha morte como um atalho para a riqueza. Na sexta-feira, sentado na varanda da nossa casa, com o som dos grilos ecoando no escuro, senti o peso da minha culpa. Clara teria percebido isso. Ela sempre soube ler as pessoas, enxergar além das palavras. Ela teria ensinado Tomás a lutar pelo que queria, não a esperar que caísse no colo. Eu te decepcionei, Clara, murmurei para a noite. Eu confundira amor com dinheiro, presença com provisionamento. Cada real que dei a ele era uma tentativa de preencher o vazio que ela deixou, mas só o tornara mais profundo. No sábado, peguei uma caneta e um bloco de notas. Minha mão tremia, mas a disciplina militar que me guiara por 2 décadas na aeronáutica me forçou a focar. Precisava planejar, antecipar cenários que eu nunca quisera enfrentar. A página em branco parecia um desafio, exigindo decisões que eu não estava pronto para tomar. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. O nome de Tomás piscava na tela. Hesitei, o dedo pairando sobre o botão de atender. Alô, filho? Pai, como você está? A voz dele era doce demais, ensaiada, como um ator interpretando um papel. Quero me desculpar. Fui injusto na oficina. Podemos conversar? Conversar? Minha voz saiu seca. Depois do que você disse? Eu sei, eu sei. Fui impulsivo, mas tenho uma ideia para consertar tudo. Ele fez uma pausa e eu podia quase ouvir o cálculo por trás das palavras. Que tal uma viagem, só nós dois? Um acampamento no Pantanal, como fazíamos quando eu era criança. Lembra? A sugestão me pegou desprevenido. Tomás não demonstrava interesse em acampar desde os 14 anos, quando trocou trilhas por telas. Isso é inesperado. Eu sei, mas escuta. Consegui um pacote incrível, tudo pago. Passagens, equipamentos, permissões para o Parque Nacional do Pantanal. Meus amigos desistiram de última hora e o prazo expira amanhã. Seria um desperdício, pai. Sua voz tinha uma urgência artificial, projetada para não me dar tempo de pensar. Tomás, desde quando você planeja acampamentos? Perguntei, mantendo o tom neutro. Vai, pai. Lembra quando você me ensinou a montar uma barraca? A identificar pegadas de capivara? Você dizia que o Pantanal mostra quem você realmente é. Ele baixou a voz, quase nostálgico. Podemos recuperar isso. Sem cidade, sem estresse, só nós dois. Fechei os olhos, dividido entre a esperança de que ele estivesse sendo sincero e o instinto que gritava perigo. Tudo parecia ensaiado. O timing, a história dos amigos, a pressão. Mas e se fosse verdade? E se depois de tudo ele quisesse se reconectar? Quando seria isso? Saímos dia 20 de março. Campo Grande para Corumbá, depois para o parque. 5 dias na natureza, como nos velhos tempos. Ele fez uma pausa, esperando minha resposta. O silêncio pesava. Olhei para o bloco de notas, onde rabiscara ideias para proteger meu legado. Tudo bem, Tomás. Vamos. Sério? Isso é ótimo. Te mando os detalhes por mensagem. Nos encontramos no aeroporto. Vai ser incrível, pai.
A ligação terminou e o silêncio voltou, mais pesado que antes. A brisa quente da noite agitava as cortinas. Peguei a caneta novamente, mas agora com um propósito diferente. Esperança e cautela caminhavam juntas. E eu sabia que precisava estar pronto para ambas. 3 dias depois, no aeroporto de Campo Grande, encontrei Tomás no portão de embarque. Ele parecia inquieto, a mochila nova brilhando com etiquetas ainda penduradas. Seu sorriso era largo, mas havia algo nos olhos. Um tique, uma tensão, que não combinava com a empolgação que ele tentava projetar. Pai, chegou na hora certa. Estão chamando o voo. Você parece animado, comentei, observando-o enquanto carregava a mochila com esforço. Por que não estaria? Uma aventura no Pantanal, só nós dois. Ele riu, mas o som era forçado. Durante o voo, ele falou sem parar sobre o Pantanal, a fauna, as paisagens, checando o celular mais vezes do que parecia necessário. Contei histórias do meu treinamento militar, como sobreviver em pântanos, encontrar água potável, evitar predadores. Você sabe mesmo tudo isso? Ele perguntou, anotando algo no celular, com uma atenção que parecia mais estratégica que curiosa. 2 décadas na aeronáutica ensinam você a estar pronto para o pior, respondi, observando essa expressão dele. Algo passou pelo rosto dele. Admiração, talvez, mas com um toque de cálculo que me deixou alerta. Em Corumbá, o ar úmido nos envolveu como uma cortina. Alugamos um jipe, equipado para as estradas de terra do Pantanal. Na loja de equipamentos, Tomás insistiu em comprar itens específicos, lanternas potentes, cordas, sinalizadores. O vendedor, um homem de pele curtida pelo sol, olhou para nós com curiosidade. Vão se aventurar fundo, hein? Só queremos estar preparado, Tomás respondeu rápido, evitando meu olhar. A estrada para o parque era uma linha de terra vermelha, cortando o horizonte alagado. Jacarés descansavam nas margens, e garças voavam baixo, suas asas cortando o ar úmido. Lindo, não é? Comentei, tentando aliviar a tensão que crescia entre nós. É, e bem isolado, ele disse, com uma satisfação que me incomodou. Longe de tudo. Paramos em um posto de gasolina ao anoitecer. Enquanto eu abastecia, Tomás entrou na loja, o celular na mão. Pela janela, vi-o falando baixo, o corpo curvado como se escondesse algo. Quando voltou, perguntei, tudo certo? Só conferindo o clima, ele respondeu, olhando para o lado. Pode chover amanhã. Chequei a previsão no meu celular. Céus claros pelos próximos dias. A mentira dele acendeu um alerta, mas mantive a calma. Bom saber. Enquanto dirigíamos para o parque, o instinto militar que me mantivera vivo em missões no passado sussurrava. Algo estava errado. Muito errado. A entrada do Parque Nacional do Pantanal surgiu ao final da estrada poeirenta, marcada por placas enferrujadas, alertando sobre áreas alagadas e a presença de onças pintadas. O centro de visitantes era uma estrutura simples de madeira, com um telhado de palha que se mesclava ao ambiente pantaneiro, e o ar carregado do cheiro de terra úmida e vegetação em decomposição. Turistas eram raros nessa época do ano. Março trazia as cheias, transformando o terreno em um labirinto de águas rasas e ilhas flutuantes. Ideal para observadores experientes, mas perigoso para novatos. Tomás estacionou o jipe ao lado de uma picape velha e descemos sob o crepúsculo que tingia o céu de laranja avermelhado. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com tranças longas e um colar de sementes indígenas, nos atendeu com um sorriso prático. Bem-vindos ao Pantanal. Primeira vez por aqui? Ela olhou para Tomás, que folheava um mapa plastificado na parede, marcado com rotas sinuosas e pontos de observação de aves. Para ele, sim, respondi, apontando para meu filho. Eu vim algumas vezes em treinamentos militares na região. E qual trilha pretendem? Perguntou ela, digitando nossos dados no computador antigo. Tomás interveio antes que eu pudesse falar. A rota do Rio Cuiabá profundo, entrando pela área mais remota. Queremos imersão total na natureza. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que não combinava com sua inexperiência declarada. A mulher franziu a testa, preocupada. Essa é avançada, cheia de canais alagados e animais selvagens. A maioria começa pelas trilhas guiadas perto do lodge. Ela pausou, avaliando-nos. Vocês têm experiência com canoas e navegação em pântanos? Somos preparados, Tomás insistiu, embora eu soubesse que sua experiência
se resumia a vídeos no YouTube e uma única pescaria anos atrás. Meu pai é especialista em sobrevivência. A guarda-parque Luana Oliveira nos levou para uma sala de briefing improvisada, com paredes cobertas de pôsteres sobre a fauna local. Tamanduás, capivaras, jacarés-açu. Ela era alta, com pele bronzeada pelo sol constante e um walkie-talkie pendurado no cinto, exalando a autoridade de quem já resgatara turistas perdidos em enchentes repentinas. Vamos ao que interessa, disse ela, desenrolando um mapa topográfico sobre a mesa de madeira gasta. A rota do Cuiabá os leva a 40 quilômetros da base mais próxima, sem sinal de celular depois dos primeiros 5. Nessa época, as águas sobem rápido e não há outros visitantes. Só vocês e a natureza bruta. Ela marcou pontos em vermelho. Avistamentos recentes de onças aqui e aqui. Sucuris em canais estreitos e matilhas de coatis que podem ser agressivas se sentirem ameaça. Mosquitos transmitem doenças e as cheias podem isolar áreas inteiras. Luana olhou para nós com seriedade. Evacuação. Helicóptero, se o tempo permitir, mas com chuvas pode demorar dias. Qual o nível de experiência de vocês? Contei honestamente sobre meus anos na aeronáutica, treinamentos em selvas e pântanos, enquanto Tomás murmurava vagas histórias de acampamentos com amigos. A dúvida dela era palpável. Com respeito, senhor, isso não é para iniciantes. Temos rotas mais seguras, com guias locais. Vamos ficar bem, Tomás cortou impaciente. Meu pai cuida disso. Assinamos as isenções de responsabilidade, assistimos a um vídeo sobre como evitar encontros com jacarés, manter distância, não alimentar, sinalizar presença, e alugamos equipamentos essenciais, contêineres à prova de água, para comida, beacons de emergência e um rifle de calibre leve para defesa. Tem certeza de que precisam disso? Tomás perguntou nervoso ao ver a arma. Regra básica no Pantanal: respeite os predadores, mas esteja pronto para eles, respondi, sentindo o peso familiar do rifle. Programamos o beacon com Luana. Aperte e segure por 5 segundos. Resgate e recebe as coordenadas. Mas lá no fundo, mesmo assim, pode levar horas ou dias se o rio subir. Carregamos o jipe com as mochilas e o sol poente lançava sombras longas sobre o terreno alagado. Cada detalhe, a insistência de Tomás na rota isolada, sua ansiedade mal disfarçada, acendia alertas no meu peito. Ainda quer isso? Perguntei, ligando o motor. Sem dúvida. Já estamos aqui, pai. Sua resposta soou definitiva, como o fechamento de uma porta. A estrada para o interior do parque virava um caminho lamacento, com poças refletindo o céu escurecendo. Galhos baixos roçavam o teto do jipe, e o som de insetos noturnos preenchia o ar. Meu GPS piscava intermitentemente, sinal enfraquecendo à medida que nos aprofundávamos. Fora da rede agora, murmurei, vendo as barras sumirem. Exato. Só nós e o silêncio, Tomás disse, mas sua voz tremia levemente. No marco de 28 quilômetros, o rio marcou o fim da pista veicular. Estacionei perto de uma margem elevada, onde canoas aguardavam para aluguel. Descarregamos e notei como a mochila de Tomás era desequilibrada, abarrotada de itens novos que ele mal sabia usar. Isso pesa mais do que imaginei, ele resmungou, ajustando as alças. Distribuição certa ajuda, falei, rearrumando para ele, sentindo-o se retrair ao toque no braço esquerdo. Machucou? Nada grave, dor velha. A trilha inicial seguia a margem do rio, terra firme dando lugar a pontes de madeira, improvisadas sobre canais secundários. Sons da vida selvagem ecoavam. O rugido distante de um jacaré, o piar de corujas, o splash de peixes saltando. Tomás parou de repente ao ouvir um grunhido baixo. Que foi isso? Provavelmente uma capivara. Elas são comuns, mas evite surpreendê-las. Continuei, mas sua palidez revelava medo genuíno, estranho para quem escolhera o isolamento. 2 horas de caminhada nos levaram a uma ilha elevada, perfeita para o primeiro acampamento. Terreno seco, visão do rio, fogo possível sem risco de inundação. Montei o perímetro com eficiência. Comida suspensa em árvores para evitar coates, área de cozimento afastada, suprimentos organizados. Tomás lutava com a barraca, linhas embaraçadas em nós. Me ajuda aqui?
Mostrei como, e por um momento, foi como ensinar-lhe a pescar aos 10 anos, antes de Clara adoecer. Mas a dúvida persistia. Por que essa obsessão por remotidão se ele mal lidava com o básico? A fogueira crepitava sob o céu estrelado, iluminando mosquitos dançando no ar úmido. Cozinhei um peixe simples, e Tomás ficou quieto, cutucando as brasas com um graveto. Lembra das nossas pescarias antigas? Perguntei, buscando conexão. Sim, quando mãe nos levava. Ela dizia que o Pantanal cura a alma. Sua resposta veio baixa, quase melancólica. Conte mais sobre sua juventude, pai. Como era crescer sem nada no interior? Surpreso, compartilhei. Fazendas no sertão, colhendo algodão aos 12, economizando cada centavo para fugir da pobreza. Duro, mas moldou quem sou. Interessante, ele disse, olhos fixos no fogo. Eu pulei essa parte graças a você. O tom misturava inveja e algo mais sombrio. Conversamos sobre meu tempo na aeronáutica, missões em áreas alagadas, truques para sobreviver a inundações. Como detectar mentiras? Ele perguntou abruptamente. Inconsistências, linguagem corporal, tom de voz. Cutuquei o fogo. Por quê? Só curiosidade. Mais tarde, ao apagar as chamas, o silêncio do Pantanal nos envolveu. Um silêncio vivo, cheio de sussurros aquáticos. Pego o primeiro turno de vigia, Tomás ofereceu. Quero absorver isso. Tem certeza? Sim, vai dormir. Entrei na barraca, ouvindo-o se acomodar. Sons normais no início, depois uma quietude calculada, como alguém à espreita. A aurora úmida me acordou com ruídos metálicos. Saí da barraca para o ar pegajoso, vendo Tomás empacotando tudo no jipe com pressa febril. GPS, beacon, rifle, comida. Tudo sumindo no veículo. O que é isso? Indo embora. Mudança de planos. Ele não me olhou, mãos trêmulas. Mas planejamos dias aqui. Meu coração acelerou. Tempestade vindo. O céu estava limpo, mentira óbvia. Instintos gritavam. Tomás, verdade agora. Ele explodiu. Chega de seu controle, de mendigar migalhas enquanto você reina. Raiva crua, anos de ressentimento transbordando. Eu te dei tudo. Você me prendeu, me fez dependente. Ele trancou o jipe. Agora, prove sua sobrevivência. Talvez o Pantanal te ensine humildade, ou te mate. Filho, por favor. Mas ele ligou o motor, partindo, deixando-me sozinho na ilha, 40 quilômetros de águas traiçoeiras à frente. O ronco sumiu, silêncio absoluto, exceto o rio lambendo a margem. Processando, meu filho tentara me assassinar por herança. Treinamento assumiu. Recursos, canivete, roupas, nada mais. Ambiente, águas subindo, predadores, prioridades. Água, abrigo, movimento. Caminhei pela margem, seguindo correnteza noroeste, marcando árvores. Sede veio rápida, pernas doendo aos 62 anos. Sinais de jacarés por toda parte. Horas depois, sons de motores distantes. Esperança. Corri pela vegetação, emergindo em uma clareira com barqueiros parados para descanso. Senhor, o que houve? O líder, um homem rústico chamado Vicente, ouviu minha história, olhos arregalados. Seu filho, isso é crime. Eles me deram água, comida. Conhecemos atalhos pelo rio. Chegamos antes dele ao lodge. No barco veloz, navegamos canais escondidos, chegando ao lodge ao entardecer. Tomás ainda não retornara. Preparei. Chamei Vicente como testemunha. Arrumei documentos do testamento alterado semanas antes. Nada para Tomás, tudo para conservação e veteranos. Quando o jipe dele apareceu, entrei no quarto esperando. A porta abriu e seu choque foi palpável. Pai, como... Sobrevivi, filho, graças a estranhos melhores que família. Confrontação veio, ele confessou, gravado por Vicente. Polícia chegou depois, algemas clicando. Tomás, algemado, murmurou desculpas vazias. Dias depois, em Campo Grande, fundei uma ONG em nome de Clara, transformando dor em ação. Tomás enfrentaria a justiça e eu, liberdade verdadeira. Enquanto o sol poente tingia as águas do rio de tons avermelhados, como se o Pantanal sangrasse no horizonte, Vicente e sua equipe de barqueiros me levaram de volta pelo labirinto de canais escondidos.
O motor do barco zumbia abaixo, cortando a superfície espelhada, onde reflexos de garças se distorciam em formas fantasmagóricas. Eu me sentei na proa, o vento úmido batendo no rosto, misturando alívio com uma fúria latente que borbulhava como as bolhas na água atrás de nós. Tomás pensara que me deixara para os jacarés, mas subestimara a teia invisível de solidariedade que une quem vive à mercê da natureza. Pescadores, guias, nativos que conhecem cada curva do rio como veias no próprio corpo. Vicente, com sua pele curtida como couro velho e um chapéu de palha desfiado nas bordas, pilotava com precisão cirúrgica, evitando raízes submersas que poderiam virar o barco. Eu vi de tudo aqui, Sr. Anselmo, ele disse, voz rouca competindo com o zumbido do motor. Turistas perdidos em cheias, caçadores ilegais devorados por onças. Mas um filho abandonando o pai, isso é pior que fera selvagem. É contra a lei da vida. Seus companheiros, uma mulher chamada Rita, de braços fortes marcados por tatuagens indígenas, e dois jovens irmãos gêmeos, Paulo e Pedro, com olhos atentos como falcões, assentiam em silêncio, passando-me uma garrafa de Genui Joe, água e um pedaço de charque salgado para repor forças. Enquanto navegávamos, contei fragmentos da minha história, as palavras saindo entrecortadas como o rio que se bifurcava à frente. De como Tomás fora um menino promissor, cheio de sonhos compartilhados ao redor de fogueiras em acampamentos antigos, até se tornar esse estranho obcecado por herança. Ele calculou tudo, murmurei. O isolamento, a falta de equipamentos. Achou que eu não duraria uma noite. Rita balançou a cabeça, seus brincos de sementes tilintando. O Pantanal testa o espírito. Você sobreviveu porque tem raiz forte. Ele vai colher o que plantou. O Lodge surgiu como um oásis improvisado, suas luzes piscando contra o crepúsculo como vagalumes gigantes. Desembarcamos na margem lamacenta, meus pés afundando na terra mole, e Vicente me acompanhou até o quarto que dividíramos na ida. O lugar ainda cheirava a repelente e suor seco, com nossas malas intocadas no chão de tábuas rangentes. Eu fico aqui perto, Vicente disse, apontando para uma cabana vizinha. Se precisar de testemunha, chame. Gravei no celular o que você contou no barco. Áudio limpo para a polícia. Ele me entregou um cartão improvisado, rabiscado com seu número em tinta borrada. Somos poucos por aqui, mas nos cuidamos. Sozinho no quarto, o silêncio me envolveu como a umidade pegajosa. Tirei os documentos do bolso interno da jaqueta. O testamento revisado semanas antes, em um momento de dúvida paternal que agora parecia profético. Nele, eu legava tudo a causas que Clara amaria. Reservas indígenas no Pantanal, programas de conservação para jacarés e onças, bolsas para veteranos da aeronáutica como eu. Tomás receberia 0. Nada de oficinas, nada de contas bancárias gordas, nada da casa em Campo Grande onde crescera. A ironia era afiada como uma faca de caça. Sua tentativa de me eliminar para ganhar tudo o deixaria com as mãos vazias. Liguei para meu advogado em Campo Grande, a ligação crepitando pela conexão fraca do Lodge. Anselmo, que diabos aconteceu? Ele ouviu o resumo, sua voz ecoando incredulidade. Vou arquivar o testamento amanhã cedo, oficial. E prepare uma denúncia por tentativa de homicídio. Abandono em área selvagem é crime grave no Mato Grosso do Sul. Desliguei sentindo um frio apesar do ar abafado. Não era vingança, era justiça, o equilíbrio que o Pantanal ensinava. Predadores caem quando subestimam a presa. Vicente voltou com uma câmera digital velha, mas funcional. E configuramos no quarto adjacente. Lente apontada pela fresta da porta conectante. Áudio capturando cada sussurro. Vai pegar tudo, ele garantiu, ajustando o foco. Ele chega, você confronta, eu gravo. Depois chamamos a Luana. Ela tem contato direto com a polícia ambiental. A noite caiu como uma cortina pesada, o som de sapos e insetos criando uma sinfonia caótica lá fora. Sentei na cama rangente, os documentos espalhados na mesa baixa como isca. Meu coração batia ritmado, ecoando memórias. Tomás aos 5 correndo pela varanda com um avião de brinquedo que eu montara. Aos 15 exigindo um celular novo porque o dele era vergonhoso. Aos 25 discutindo por mais dinheiro, olhos frios como os de um estranho. Como eu não vi? Cada mesada fora um tijolo na parede que nos separava.
Faróis cortaram a escuridão por volta das 9. O ronco do jipe familiar aproximando-se. Tomás estacionou com pressa, passos pesados na varanda de madeira. A chave girou na fechadura e ele entrou, carregando uma mochila vazia, o rosto iluminado pela lâmpada fraca. Seus olhos se arregalaram ao me ver, o corpo congelando como se tivesse topado com um fantasma pantaneiro. Pai? A palavra saiu engasgada, um misto de choque e pânico. Você, como diabos está aqui? Eu te deixei lá, no meio do nada. Sente-se, Tomás. Temos muito o que discutir. Minha voz saiu calma, treinada para crises. Como nas missões onde um erro significava morte. Ele cambaleou para a cadeira, largando a mochila no chão com um baque surdo. Isso não é possível. Sem equipamentos, sem barco. Os jacarés, as águas. Você devia estar morto. Seus olhos dardejavam pelo quarto, procurando saídas, explicações. Subestimei o Pantanal, filho. Ou foi você quem subestimou as pessoas que vivem dele? Contei devagar, vendo o pavor crescer no rosto dele. Os barqueiros, o atalho pelos canais, a solidariedade que o dinheiro não compra. Eles me trouxeram de volta, rápido o suficiente para eu te esperar. Tomás se inclinou para a frente, mãos tremendo sobre os joelhos. Pai, escuta. Foi um erro. Eu perdi a cabeça, o estresse, as dívidas. Não queria de verdade. Mas sua voz traía, o tom ensaiado como nas vezes que pedia mais dinheiro. Não queria. Você planejou isso por meses. As passagens, a rota isolada, as mentiras sobre amigos cancelados. Peguei os documentos da mesa, agitando-os levemente. E sabe o pior? Mudei o testamento há semanas, depois da nossa briga na oficina. Você herda nada. Tudo vai para a conservação, para quem protege esse lugar que você usou como arma. Seu rosto empalideceu, veia saltando no pescoço. Você não pode. Sou seu filho, sangue do seu sangue. Tudo isso é meu por direito. Ele se levantou, punhos cerrados, voz subindo em um rugido que ecoou pelo quarto. Você me criou assim, me mimou, me fez dependente. Agora me pune por ser o que você moldou? Senti uma pontada, verdade misturada à manipulação. Sim, errei, confundi amor com dinheiro, presença com cheques. Mas assassinato? Isso é escolha sua, Tomás. Pura ganância. A câmera de Vicente capturava tudo, o clique sutil da gravação como um julgamento silencioso. Ele desabou de volta na cadeira, lágrimas forçadas rolando pelo rosto. Por favor, pai, muda de volta. Eu mudo, juro. Sem prisão, sem escândalo. Podemos fingir que nada aconteceu. Mas seus olhos ainda calculavam, procurando brechas. É tarde. Levantei, abrindo a porta para Vicente entrar, câmera em punho. A polícia já sabe. Luana está vindo com reforços. Tentativa de homicídio no Pantanal não é brincadeira. Anos de cadeia te esperam. Tomás se encolheu, o homem quebrado emergindo do monstro. Você me destrói assim? Depois de tudo? Você tentou me destruir primeiro. Saí para na varanda, o ar noturno carregado de umidade e sons de vida selvagem. Atrás de mim, Vicente chamava as autoridades, a gravação selando o destino de Tomás. O Pantanal, com sua vastidão impiedosa, me ensinara uma lição final. Sobrevivência não é só física, é soltar o que te arrasta para o fundo. Na manhã seguinte, com Tomás algemado e levado pela polícia ambiental, em um barco oficial, o sol nascia sobre águas calmas, como se limpasse a noite anterior. Luana, agora em modo oficial, colhia meu depoimento no centro de visitantes, anotações rápidas em um bloco encharcado de orvalho. Isso vai para o Ministério Público, Sr. Anselmo. Com a gravação e testemunhas, o caso é sólido. Abandono intencional em área de risco. Pena mínima de 10 anos. Vicente e sua equipe se despediram com apertos de mão firmes, Rita me dando um amuleto de sementes para proteção contra espíritos ruins. Volte para pescar de verdade, não para sobreviver, ela disse sorrindo. Peguei um voo de volta para Campo Grande, o avião sobrevoando o mosaico de águas e terras que quase me engolira. Em casa, a varanda parecia maior, o silêncio menos opressivo. Meu advogado confirmou. Testamento arquivado, bens protegidos. Mas não parei aí. Fundei a Fundação Clara Pantanal, canalizando parte da herança para a educação ambiental em comunidades ribeirinhas, treinamentos para guias como Vicente,
pesquisas sobre migração de aves. Tomás, da cadeia, mandou cartas. Promessas vazias, apelos manipuladores. Rasguei-as alimentando o fogo da churrasqueira na varanda. Meses depois, em uma visita ao Pantanal com novos amigos, veteranos da aeronáutica que organizei em um grupo de conservação, naveguei os mesmos canais, mas agora com propósito. O rio sussurrava segredos antigos, e eu, livre do peso de um filho tóxico, sentia a verdadeira herança. Resiliência forjada na adversidade, não no dinheiro. O julgamento veio rápido, manchetes locais ecoando o escândalo. Filho tenta matar pai por herança no Pantanal. Tomás, no banco dos réus, parecia encolhido, o cálculo substituído por arrependimento forçado. Condenado a 18 anos, ele me olhou uma última vez. Ódio misturado à súplica. Não retribuí. Saí do tribunal para o sol escaldante, pronto para viver o que restava sem correntes. Se gostou dessa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima, clique na caixa à esquerda. Saí do tribunal sob o sol implacável de Campo Grande, o asfalto ondulando com o calor como se o chão respirasse fogo. O ar cheirava a poeira seca e escapamento de caminhões. Um contraste brutal com a umidade pegajosa do Pantanal, que ainda grudava na minha memória como uma segunda pele. Repórteres se aglomeravam na escadaria, microfones esticados como serpentes famintas, gritando perguntas que ecoavam no meu crânio. Senhor Anselmo, como se sente depois da sentença? Algum remorso pelo seu filho? Ignorei-os, empurrando através da multidão com os ombros rígidos, a disciplina militar guiando cada passo. Remorso? Por um traidor que planejou minha morte? Não, mas uma tristeza profunda, sim. O tipo que corrói por dentro, como raízes invadindo terra fértil. No carro, um velho Fiat que eu mesmo restaurara anos atrás, dirigi sem rumo pelas avenidas largas, passando por praças com ipês floridos que pareciam explodir em amarelo contra o céu azul. Meu telefone vibrava incessantemente, mensagens de amigos distantes, parentes que não via há décadas, todos oferecendo condolências misturadas à curiosidade mórbida. Uma delas veio de uma prima em Cuiabá. Anselmo, vi no jornal. Que horror! Se precisar de algo. Apaguei sem responder. O que eu precisava não era pena, era reinvenção. Aos 62, com joelhos que doíam nas noites chuvosas e uma herança agora redirecionada para o bem maior, eu me sentia como um rio pantaneiro após a seca, pronto para transbordar em novos caminhos. Cheguei em casa ao entardecer, a varanda vazia ecoando o silêncio que Tomás outrora preenchia com demandas. A Fundação Clara Pantanal já começava a tomar forma. Doações iniciais de veteranos que contatei, parcerias com ONGs indígenas para monitoramento de onças via câmeras trap. Mas naquela noite, em vez de mergulhar em planilhas, peguei uma garrafa de cachaça artesanal e sentei no balanço de madeira que Clara amava. O líquido queimava a garganta, evocando memórias não de traição, mas de origens humildes. Eu, aos 18, alistando-me na aeronáutica para escapar da fazenda poeirenta no interior, onde o sol rachava a terra como punhos cerrados. Lá aprendi não só a voar, mas a cair e levantar. Lições que Tomás nunca quis absorver. Um sonho veio naquela noite, fragmentado como nuvens de tempestade. Eu flutuando no rio Cuiabá, águas turvas me puxando para o fundo, enquanto Tomás ria da margem, segurando uma corda que se desfazia em poeira. Acordei suando, o coração disparado, e decidi. Voltaria ao Pantanal. Não como vítima, mas como guardião. Liguei para Vicente na manhã seguinte, sua voz crepitando pela linha instável. Anselmo, ouvi sobre o julgamento. Justiça feita, hein? Convidei-o para uma expedição. Mapear áreas ameaçadas por garimpo ilegal, usando drones que eu doaria via fundação. Conta comigo, ele disse. E traga Rita. Ela conhece os canais como ninguém. Semanas se passaram em um turbilhão de preparações. Reuniões com biólogos em Corumbá, treinamentos para voluntários ribeirinhos sobre uso de GPS em cheias, até uma palestra na UFMS sobre conservação, onde jovens olhos brilhavam com o fogo que Tomás perdera. Encontrei uma carta de Tomás na caixa de correio selada da prisão.
Páginas rabiscadas com promessas de redenção, culpas jogadas em mim como anzóis. Pai, o sistema me quebrou, mas você começou. Me deu uma chance. Rasguei-a ao meio, jogando os pedaços no vento que varria a rua. Chances? Ele tivera uma vida inteira delas. A viagem de volta ao Pantanal começou sob uma garoa fina. O jipe novo, comprado com lucros das oficinas agora geridas por um gerente confiável, cortando estradas enlameadas. Vicente me encontrou no porto de Corumbá, abraçando-me como um irmão de armas. Rita veio junto, trazendo um mapa artesanal desenhado por anciãos indígenas, marcado com rotas sagradas. Vamos além do que turistas veem, ela disse, olhos castanhos fixos no horizonte alagado. Rapara os lugares onde o rio conta histórias antigas. Navegamos por canais estreitos, o barco balançando com o fluxo preguiçoso, avistando bandos de araras azuis voando baixo, suas penas como rasgos no céu cinzento. Vicente apontava pegadas frescas de onças nas margens, explicando padrões de caça que eu comparava aos meus treinamentos militares. Paciência, camuflagem, strike preciso. Mas agora, em vez de guerra, era preservação. Instalamos câmeras em árvores centenárias, documentando habitats ameaçados por desmatamento. Rita compartilhava lendas pantaneiras, espíritos das águas que puniam os gananciosos, transformando-os em jacarés solitários. Seu filho virou um desses, ela brincou, mas com seriedade nos olhos. A ganância come a alma. Em uma ilha remota, montamos acampamento sob um céu cravejado de estrelas que pareciam diamantes espalhados por um Deus descuidado. Ao redor da fogueira contei histórias que nunca partilhara. Missões na aeronáutica durante enchentes históricas, resgatando famílias ilhadas. O dia que Clara me disse sim, em uma praia fluvial simples. O nascimento de Tomás, um bebê chorão que prometia mundos. Vicente ouvia, cutucando as brasas. A vida é como um rio, curvas inesperadas, mas sempre flui adiante. Rita acrescentou cantos indígenas, voz suave ecoando na noite, invocando proteção para nossa jornada. No terceiro dia, topamos com garimpeiros ilegais. Barracas improvisadas, mercúrio vazando para o rio como veneno lento. Vicente chamou reforços via rádio, e horas depois policiais ambientais chegavam de barco, algemando os intrusos. Graças à fundação, temos olhos extras aqui, um oficial disse, apertando minha mão. Senti orgulho, não o egoísta, mas o coletivo, como raízes entrelaçadas sustentando uma árvore gigante. De volta a Campo Grande, a fundação explodiu. Doações choveram após reportagens sobre minha sobrevivência e renascimento. Contratei jovens pantaneiros para gerenciar projetos, transformando dor em legado vivo. Tomás mandou outra carta mais desesperada. Visite-me, pai. Preciso de você. Respondi com silêncio. Algumas correntes se rompem para sempre. Meses viraram anos, e em uma tarde chuvosa de 2025, recebi uma ligação inesperada. Um advogado de Tomás, informando sua transferência para regime semiaberto por bom comportamento. Ele quer se desculpar pessoalmente. Recusei. Em vez disso, voei para o Pantanal novamente, unindo-me a uma expedição com netos de Vicente. A nova geração, olhos ávidos por mudança. Navegando canais que quase me mataram, vi meu reflexo na água, um homem renovado, livre das sombras do passado. O rio fluía, eterno, levando embora resquícios de amargura. Tomás talvez mudasse na prisão. Eu já mudara no mundo livre. A herança verdadeira não era dinheiro, mas o impacto. Ondas se espalhando de uma pedra tirada, tocando vidas além do horizonte. Se essa narrativa te tocou, curta, inscreva-se e comente suas reflexões. Clique à esquerda para a próxima história. Enquanto sobrevoava o Pantanal em um pequeno hidroavião alugado, o ronco do motor misturando-se ao canto dissonante de bandos de tuiuius migratórios, eu me sentia como uma folha carregada pela correnteza. Solta, imprevisível, finalmente livre das âncoras que me prendiam ao passado. Era 2026, um ano após o julgamento que selara o destino de Tomás. E a Fundação Clara Pantanal havia se tornado um farol improvável, financiando drones para monitoramento de desmatamento, treinando comunidades quilombolas em ecoturismo sustentável
até parcerias com universidades para estudos sobre o impacto das mudanças climáticas nas migrações de peixes. Mas naquele voo com o piloto, um velho amigo da aeronáutica chamado Geraldo, cujas rugas contavam histórias de missões sobre a Amazônia, apontando para manchas de garimpo ilegal, como feridas abertas na terra verdejante, eu buscava algo além de Digindam, dados e relatórios, uma reconexão com o eu que quase se perdera na traição. Geraldo inclinou o avião para este bordo, revelando um braço do rio Taquari, serpenteando como uma veia pulsar. Olha ali, Anselmo! Ele gritou sobre o barulho. Ilhas flutuantes, maiores que no ano passado. As cheias estão mudando tudo. Assenti, binóculos em mãos, avistando um grupo de capivaras pastando na margem, alheias ao mundo humano que as ameaçava. Essa expedição não era só científica, era pessoal. Convidei uma bióloga jovem, Elisa, de olhos verdes penetrantes e cabelos trançados com fios de lã colorida, inspirados em tradições pantaneiras. Ela viera de São Paulo fugindo da selva de concreto para estudar bioacústica, gravando sons da fauna para detectar padrões de estresse ambiental. Seu legado me inspirou, ela disse no briefing anterior, apertando minha mão com firmeza surpreendente. Transformar dor em ação? Isso é raro. Aterrissamos em uma pista improvisada perto de uma comunidade ribeirinha, o avião patinando na lama vermelha antes de parar com um solavanco. Crianças descalças correram ao nosso encontro, olhos curiosos brilhando sob chapéus de palha desbotados. O líder da vila, um homem chamado Zé Maria, de pele escura e sorriso faltando dentes, nos recebeu com café coado na hora e histórias tecidas como redes de pesca. Bem-vindos de novo, Dr. Anselmo, ele disse, usando o título honorário que a fundação me dera. Graças aos seus drones, pegamos 2 garimpeiros semana passada. O rio agradece. Compartilhamos uma refeição simples, piranha frita com farinha de mandioca, enquanto Elisa configurava gravadores subaquáticos, mergulhando em canais rasos com snorkel, corpo ágil cortando a água turva como uma lontra. À noite, em barracas montadas sob um dossel de buritis, o som da chuva tamborilando no teto de lona evocou memórias não convidadas. À noite no Pantanal com Tomás, sua vigília falsa, o ronco do jipe se afastando. Mas agora, em vez de solidão, havia companhia. Risadas ecoando da fogueira onde Zé Maria contava lendas de curupiras protetores que puniam invasores da floresta. Elisa se juntou, gravador em mãos, capturando não só sons animais, mas narrativas humanas. Essas histórias são dados vivos, ela explicou, olhos refletindo as chamas dançantes. Mostram como o homem e a natureza se entrelaçam, ou se rompem. Conversei com ela até altas horas, compartilhando fragmentos que eu raramente expunha. O dia que Clara morreu, deixando um vazio que tentei preencher com dinheiro para Tomás. As Tananen, missões na aeronáutica onde vi rios poluídos por mineração, plantando sementes de ativismo que só agora germinavam. No dia seguinte, uma descoberta mudou tudo. Enquanto instalávamos sensores em uma ilha remota, Elisa avistou marcas frescas. Não de onça, mas de botas humanas. Trilhas levando a um acampamento clandestino. Garimpo novo, murmurou Geraldo, rifle em punho por precaução. Chamamos reforços via satélite e horas depois, uma equipe da polícia ambiental chegava de helicóptero, o rotor cortando o ar como uma foice. Prendemos 3 homens, mercúrio confiscado vazando de barris enferrujados, o rio salvo de mais veneno. Elisa filmou tudo, seu documentário em formação capturando não só a ação, mas o impacto humano. Famílias ribeirinhas respirando aliviadas, peixes voltando a nadar sem toxinas. Essa vitória acendeu algo em mim, uma parceria inesperada com Elisa, que se estendeu além da expedição. Meses depois, de volta a Campo Grande, trocávamos e-mails diários, ela enviando áudios de corujas noturnas, eu compartilhando relatórios da fundação. Uma visita dela à cidade floresceu em jantares simples, conversas que fluíam como o taquari, profundas, sem pressa. Você me ensina a ver beleza na resiliência, ela disse uma noite, sob as luzes da varanda, mão tocando a minha com leveza. Não era romance no sentido clássico. Era companheirismo, 2 sobreviventes unindo forças contra o caos do mundo. Tomás, enquanto isso, infiltrava-se como uma sombra ocasional. Relatórios da prisão via advogado, falando de reabilitação,
através de cursos de mecânica. Ironia cruel, considerando as oficinas que ele cobiçara. Uma carta chegou, mais honesta que as anteriores. Pai, o silêncio aqui me faz refletir. Errei feio. Talvez um dia eu mereça perdão. Guardei-a na gaveta, não rasgada, mas não respondida. Perdão não era dado. Era conquistado, como terras pantaneiras reclamadas das cheias. Em 2027, a Fundação expandiu. Um centro de pesquisa em Corumbá, com laboratórios flutuantes adaptados às variações do rio. Elisa se mudou para gerenciá-lo, e eu a visitava mensalmente, voando com Geraldo para dias de trabalho intenso, misturados a noites de observação de estrelas, onde contávamos constelações indígenas que Zé Maria nos ensinara. Uma crise veio. Enchentes recordes, ilhas submergidas, comunidades deslocadas. Mobilizamos recursos, barcos de resgate, suprimentos aéreos, salvando vidas que ecoavam minha própria salvação anos antes. Vicente, agora coordenador local, me abraçou após uma operação. Você virou o jogo, amigo, de vítima a salvador. Reflexões vinham em ondas, flashbacks de Tomás criança, rindo em pescarias, contrastes com o homem algemado no tribunal. Eu mudara, não amargo, mas sábio, tecendo redes humanas mais fortes que qualquer herança financeira. Elisa, em uma caminhada ao amanhecer, disse: O Pantanal te reconstruiu, Anselmo. Agora você o reconstrói. Assenti, sentindo o sol nascer, pintando o horizonte em tons de esperança. Anos se entrelaçaram como raízes de mangue, a fundação crescendo para influenciar políticas nacionais contra desmatamento. Tomás saiu incondicional em 2030, uma sombra envelhecida buscando contato. Encontrei-o em um café neutro, olhos baixos, voz trêmula. Pai, eu era cego. A prisão me abriu os olhos. Escutei sem promessas, oferecendo não dinheiro, mas uma chance em um programa da fundação. Trabalho manual em restauração de habitats. Prove-se, disse. Ele aceitou passos hesitantes em direção à redenção. O rio da vida fluía, curvas inesperadas, levando a águas calmas. Minha herança, não bens, mas ecos. Vidas tocadas, naturezas preservadas, laços forjados na adversidade. Se essa jornada te inspirou, curta o vídeo, inscreva-se e deixe seu comentário sobre transformações pessoais. Clique à esquerda para mais. Número de caracteres, 7.989, incluindo espaços. Esta é a quinta parte, continuando do sobrevoo com foco em parcerias, descobertas, crescimento emocional e possível redenção, introduzindo novos personagens e temporalidade para a diversidade. Enquanto o sol nascente banhava o horizonte pantaneiro em tons de laranja flamejante, como se o céu incendiasse as águas paradas em um ritual diário de renascimento, eu me encontrava ancorado em uma plataforma flutuante no centro de pesquisa de Corumbá, o balanço suave das ondas embalando meus pensamentos, como um berço ancestral. Era 2031, e a Fundação Clara Pantanal havia se metamorfoseado em um ecossistema vivo. Redes de sensores subaquáticos, mapeando correntes alteradas pelo aquecimento global, programas de reintrodução de espécies ameaçadas como a arara azul, até intercâmbios com comunidades internacionais. Biólogos da Louisiana trocando conhecimentos sobre deltas alagados com ribeirinhos locais. Elisa, agora diretora executiva, coordenava tudo com uma energia que me lembrava Clara em seus dias mais vibrantes. Mãos ágeis digitando relatórios, voz firme em chamadas via satélite, olhos sempre buscando o próximo horizonte. Naquela manhã, enquanto tomávamos mate adoçado em canecas de cerâmica artesanal, ela me mostrou dados frescos de um drone, imagens térmicas revelando ninhos de jacarés migrando para águas mais quentes, um sinal alarmante de desequilíbrio ecológico. Anselmo, precisamos de ação imediata, disse, traçando linhas no mapa digital projetado na parede de bambu. Parceria com o governo federal, lobby para as zonas protegidas expandidas. Assenti, sentindo o peso de 68 anos nos ombros, mas com uma vitalidade renovada que as oficinas mecânicas nunca proporcionaram. Vamos voar até Brasília amanhã. Geraldo pilota, Zé Maria vem como testemunha comunitária. Era assim agora.
Decisões coletivas, tecidas como teias de aranha pantaneiras, fortes na interconexão. O voo para a capital foi turbulento. Nuvens de tempestade dançando ao redor do pequeno avião, como espíritos inquietos. Geraldo, com seu humor seco, brincava. Melhor que missões antigas, hein? Pelo menos agora os inimigos são burocratas, não balas. Zé Maria, pela primeira vez deixando sua vila, olhava pela janela com olhos arregalados, murmurando preces em Guarani para os deuses do rio. Em Brasília, reunimos-nos em salas refrigeradas demais, contrastando com o calor úmido que carregávamos na pele. Apresentei dados irrefutáveis, gráficos de perda de biodiversidade, testemunhos em vídeo de pescadores vendo cardumes diminuírem, projeções de inundações catastróficas. O Pantanal não é só paisagem, argumentei para deputados céticos. É pulmão, é vida e está sufocando. Elisa complementava com precisão científica, Zé Maria com sabedoria ancestral. O rio chora quando sangra mercúrio. Ouçam seus lamentos antes que se cale. A vitória veio parcial, mas impactante. Aprovação de Badalnananda. Shon, uma emenda para financiamento de barreiras contra garimpo, com a fundação como fiscalizadora principal. De volta a Corumbá, celebramos com uma festa ribeirinha. Churrasco de pacu, música de viola caipira misturada a ritmos indígenas, fogueira crepitando sob um céu de Via Láctea tão densa que parecia tangível. Rita, agora avó, dançava com netos, contando como nossa primeira expedição inspirara sua família a plantar mudas de buriti em terras degradadas. Você plantou sementes em nós, Anselmo, ela disse, abraçando-me com cheiro de terra fértil. Mas sombras persistiam. Tomás, incondicional, há 1 ano, trabalhava na fundação como assistente de campo, limpando sensores, catalogando amostras, suor escorrendo pelo rosto envelhecido prematuramente pela prisão. Ele se aproximava com cautela. Conversas curtas sobre o clima ou tarefas diárias, evitando o abismo do passado. Uma tarde, durante uma patrulha de barco, ele quebrou o silêncio. Pai, vi um jacaré ontem. Lembrei de como você me ensinava a respeitá-los, não temê-los. Olhei para ele, vendo ecos do menino que fora, misturados ao homem quebrado. Respeito se conquista, Tomás, como confiança. Ele assentiu, olhos baixos, e pela primeira vez ajudou sem reclamar, carregando equipamentos com uma determinação quieta. Elisa notou a mudança, sussurrando em uma caminhada ao crepúsculo. Redenção é como o rio, lenta, mas inexorável se permitida. Nossa conexão aprofundara. Noites compartilhando sonhos, mãos entrelaçadas em passeios por margens lamacentas. Planos para um livro conjunto sobre resiliência humana e natural. Ela me ancorava, lembrando que vida não era só luta, mas harmonia, como o equilíbrio delicado entre seca e cheia que definia o Pantanal. Uma crise testou tudo em 2032. Uma seca histórica, rios virando veias secas, animais morrendo aos milhares. A fundação mobilizou poços artesianos perfurados com tecnologia indígena adaptada, corredores humanitários para a migração de fauna, campanhas globais angariando fundos via realidade virtual, tours imersivos onde doadores voavam sobre o desastre. Tomás se destacou, liderando equipes de resgate, salvando capivaras desidratadas com uma dedicação que surpreendia. Isso é pelo que eu destruí, confessou uma noite, voz rouca de exaustão. E pelo que posso construir. Pela primeira vez, abracei-o, não como pai perdoando, mas como igual reconhecendo esforço. Anos fluíram como águas pós-chuva, a fundação influenciando tratados internacionais sobre wetlands. Em 2035, aos 72, publiquei Memórias. Ondas do Traído, um best-seller que misturava autobiografia com lições pantaneiras, royalties revertidos para a educação ambiental. Tomás, agora coordenador júnior, casou-se com uma voluntária quilombola, construindo uma família longe das sombras da ganância. Nos encontramos em celebrações anuais, conversas fluindo sem amargura, pontes reconstruídas sobre abismos antigos. No crepúsculo da vida, navegando um canal quieto com Elisa e netos honorários de Zé Maria, via o legado verdadeiro. Não monumentos,
mas ripples infinitos, comunidades empoderadas, naturezas restauradas, corações curados. O Pantanal me salvara. Agora eu o salvava, ciclo eterno como as estações. Se essa evolução te moveu, curta, inscreva-se e compartilhe visões de redenção nos comentários. Clique à esquerda para continuar. Enquanto as águas do Taquari se acalmavam após a seca de 2032, revelando bancos de areia salpicados de conchas fósseis como relíquias de eras submersas, eu me via imerso em uma fase de contemplação que transcendia o concreto da fundação. Uma jornada interior, guiada por mapas invisíveis traçados por sonhos e intuições. Aos 73 anos, com cabelos prateados como as garças que sobrevoavam os canais, decidi embarcar em uma peregrinação solo pelo Pantanal Profundo. Não como ativista ou sobrevivente, mas como peregrino buscando os sussurros esquecidos da terra. Elisa, compreendendo a necessidade de solitude, me beijou na despedida, entregando um amuleto de penas de arara entrelaçadas com fios de ouro pantaneiro. Volte com histórias novas, ela murmurou, olhos refletindo o sol poente como espelhos d'água. Remei uma canoa artesanal, esculpida por artesãos terenas, navegando por afluentes secundários onde o mundo moderno se dissolvia em névoas matinais. O rio, companheiro silencioso, carregava aromas de flores aquáticas e terra úmida, pontuados pelo crocitar distante de tucanos. Encontrei refúgio em uma ilhota isolada, montando uma tenda minimalista, sob copas de ipês que choviam pétalas amarelas como confetes celestiais. Ali, sem distrações digitais, pratiquei meditações guiadas por ventos que sussurravam segredos indígenas. Visões de ancestrais dançando em círculos de fogo, ensinando que traição não é fim, mas catalisador para a metamorfose. Uma manhã, enquanto colhia frutos de buriti para um chá improvisado, avistei uma figura solitária na margem oposta. Uma mulher idosa vestida em tecidos à mão, remando uma piroga carregada de ervas medicinais. Seu nome era Dona Yara, curandeira de uma comunidade pantaneira remota, descendente de xamãs que curavam com plantas e cantos. "O rio te trouxe", ela disse, voz rouca como cascalho rolante, ao atracar na minha ilhota. Compartilhamos o chá e ela ouviu minha saga, de Tomás à redenção coletiva, sem interrupções, olhos negros absorvendo cada palavra como raízes bebendo chuva. A ganância é como seca, devasta, mas prepara o solo para brotos novos. Filosofou misturando folhas em uma poção que prometia clarividência espiritual. Sob sua orientação, participei de rituais noturnos. Círculos de pedras aquecidas ao luar, onde invoquei espíritos da água para limpar resquícios de amargura. Visões vieram em ondas. Tomás jovem, não como traidor, mas como espelho de minhas falhas. O excesso de provisão que sufocou sua autonomia. Acordei transformado, com uma tatuagem simbólica que Dona Yara traçou na minha pele com tinta de genipapo. Um jacaré entrelaçado a uma árvore, representando resiliência entre predador e presa. Retornei a Corumbá semanas depois, carregando não só ervas curativas, mas insights que rechapei a fundação. Programas de bem-estar mental para ativistas, integrando xamanismo indígena com terapia moderna, ajudando sobreviventes de traumas ambientais e pessoais. Elisa abraçou a ideia, co-criando workshops onde participantes remavam em silêncio conectando-se ao ritmo do rio. Tomás, agora pai de gêmeos, participou de um "Isso me cura de dentro", confessou, voz tremendo ao compartilhar sua jornada prisional como lição para os filhos. Em 2034, uma colaboração global surgiu. Com cientistas japoneses estudando manguezais, adaptamos tecnologias de purificação de água inspiradas em filtros naturais pantaneiros, exportando o modelo para deltas asiáticos ameaçados. Viajei para Tóquio, palestrando em auditórios high-tech sobre lições do traição ao equilíbrio ecológico, misturando anedotas pantaneiras com dados quânticos de ciclos hidrológicos. Lá encontrei um descendente de imigrantes brasileiros, um engenheiro chamado Hiroshi, cujas histórias de adaptação ecoavam as minhas. Fusão de culturas como rios confluentes. De volta a uma surpresa. Tomás propôs um projeto conjunto, restaurar uma área degradada que batizamos de Ponte das Águas, simbolizando reconciliação.
Trabalhamos lado a lado, plantando mudas sob chuvas torrenciais, conversas fluindo sobre paternidade, erros e segundas chances. Seus gêmeos corriam pelas margens, rindo como eu nunca ouvira rir, quebrando ciclos viciosos em risos inocentes. Aos 75, em 2036, publiquei um segundo livro, Sussurros do Rio Eterno, uma coletânea de poesias e ensaios ilustrados por artistas pantaneiros, explorando temas de impermanência, como cheias apagam pegadas, mas sementes sobrevivem. Royalties financiaram escolas flutuantes, educando crianças ribeirinhas em ciências e tradições. Elisa e eu casamos em uma cerimônia simples, na margem do Taquari, com Dona Yara oficiando, unindo votos humanos a bênçãos aquáticas. O tempo escoava como areia em ampulheta invertida, trazendo netos honorários, filhos de voluntários que via como família expandida. Tomás, totalmente integrado, liderava expedições, ensinando sobrevivência não como militarismo, mas como harmonia com o fluxo natural. Em uma noite estrelada, remando juntos, ele disse: Obrigado por não desistir, pai. Respondi com silêncio grato, o rio testemunhando nossa paz conquistada. O legado pulsava, ecossistemas restaurados, mentes iluminadas, corações entrelaçados. O Pantanal, eterno professor, me mostrara que vida não é linha reta, mas meandros, curvas que, no fim, levam ao mar vasto da compreensão. Se essa tapeçaria de transformações te entrelaçou, curta o vídeo, inscreva-se e teça suas próprias reflexões nos comentários. Clique à esquerda para desbravar mais narrativas.